Da mesma forma que Stephen King é considerado um dos maiores autores do horror fantástico, Tom Clancy também é considerado um dos mestres da espionagem. Mas hoje nós não viemos falar sobre Tom Clancy especificamente. Existem muitos outros podcasts, vídeos no YouTube que falam muito mais especificamente sobre esse belo autor. Hoje nós viemos falar sobre a primeira temporada de Jack Ryan. Jack Ryan, da Amazon Prime. Só para vocês verem, Jack Ryan, essa obra de Tom Clancy, ela tem uns 18 livros, se eu não me engano. É basicamente o Ryan Universe. E nessa montanha de livros, nós temos 4 a 5 adaptações, não sei, considerando essa também. Para você ter noção, já tivemos ele representado por Harrison Ford, Alec Baldwin, Ben Affleck, olha só, até Ben Affleck teve nisso. E para finalizar, Chris Pine, o último filme em 2014. E agora nós temos John Krasinski. Bem, eu conheço ele por The Office, mas atualmente ele está sendo bem reconhecido e merecidamente por Um Lugar Silencioso. Tá, mas e sobre o que é esse novo seriado? Bem, falando uma sinopse bem simples, Jack Ryan, ele é um analista de sistemas que trabalha para a CIA. Ele não é um agente de campo, ele é um cara meio burocrata que trabalha atrás de uma mesa vendo transferências bancárias. Só que no meio do seu trabalho diário, ele começa a reparar que tem uma certa conta na Europa que está começando a receber muito dinheiro. Ele fala que chega a 9 milhões, o que é muito alto para o que ele normalmente vê, e de uma forma muito sistemática e muito profissional. Através disso, ele começa a descobrir um grupo terrorista, e ele é tão bom nessa pesquisa que ele descobre as pessoas antes mesmo de todo o resto do mundo saber. Ele acaba conseguindo prever inicialmente o que vai acontecer, e por isso ele acaba pegando uma certa importância na trama. O maior feito de Jack Ryan é que, diferente de outros espiões, como James Bond, espiões que não existem na verdade, James Bond tem carro que lança foguete, que faz a parada toda, ele chega pro cara dos equipamentos e o cara dá tudo o que ele quiser. Aqui não, aqui nós temos um ex-veterano de guerra, teve todo o seu treinamento, participou de guerras, só que uma hora você acaba meio que se aposentando, você sai de um serviço e vai para outro. E nesse caso ele vai trabalhar como analista de sistemas para a CIA. Então, de certa forma, ele é basicamente como a gente. Tão mudando quanto. Ele tem seus pontos fortes, tem seus pontos fracos, e ele só quer continuar a vida dele, ele gosta do que ele faz. Só que as situações acabam carregando ele para um lado um pouco mais aventuresco, mais do que ele gostaria. O seriado, ele tem 8 episódios. Fora o primeiro que tem 1 hora e um pouquinho, os outros chegam a ter 45 a 50 minutos. Então, se você tiver um final de semana aí livre, tu assiste de boa. Por essa relutância que ele tem ao longo da série, ele é um personagem bem interessante. E por isso que eu falo que você consegue se identificar bastante com ele. Enquanto tem todo esse desenvolvimento na história principal, nós temos algumas subtramas que vão acompanhando toda a obra. Um militar que está com peso na consciência sobre algumas das suas ações, uma mãe que tenta proteger os seus filhos em toda essa guerra, e você também acaba tendo um desenvolvimento paralelo do Jack Ryan com uma possível namorada. A série, ela segue uma cartilha em que ela vai basicamente, fizemos isso aqui, risca, fizemos isso daqui, risca, fizemos isso daqui, risca, agora é hora de acontecer alguma coisa aqui. O que dá totalmente uma cadência certinha pra série. Você não tem um momento que fica, de novo esse personagem. Não fica uma barriga na série. Diferente de alguns seriados de Netflix, por ter 13 episódios, tem que colocar uma história que ninguém se importa muito. Aqui, fechando em 8, ele fecha tudo que ele precisa fechar sem criar nenhum tipo de barriga, o que é perfeito. E isso tudo que eu acabei de falar sobre essa cadência também valem para as subtramas que são apresentadas. E certas vezes essas subtramas, elas destoam um pouco da obra
da história principal. Essas subtramas, elas não têm essa emergência que o ato principal pede. O mesmo vale para o relacionamento que o Jack vai tendo com a médica, que não tem um grande desenvolvimento, mas que serve apenas para humanizar mais ainda o personagem. Enquanto ele tem uma história passada, é através dela que ele consegue expressar o que ele tem reprimido, o que ele vai reprimindo ao longo da série, e você compreende o pensamento dele, o modus operandi dele e por que ele toma certas atitudes ao longo da série. Eu não sei se eu posso falar que soa um pouco fake o relacionamento deles. Talvez se ela não tivesse ali não fizesse diferença. O mesmo vale para algumas subtramas, como temos um piloto de drone, que ela acaba sendo uma história à parte. E ela tem a sua finalização e você acaba não enxergando muito bem como ela se envolve na trama principal. Na verdade, ela nem se envolve muito. Mas mesmo assim é interessante que você vê um ponto de vista de outros combatentes. E nesse caso, combatentes que nem estão lá, estão em solo americano. E mesmo assim conseguem combater em outros continentes. E acaba valendo mesmo pro o plot dos médicos, que eles acabam tendo só uma função para finalização, mas todo o desenvolver deles, a história deles ninguém se importa muito. Não é bem assim, no filme se importam porque no momento chave surge a necessidade deles, mas para a história em si, o que eles têm para falar, o conteúdo deles, acaba não tendo muito o que dizer. Embora as cenas de ação não sejam tão frequentes quanto os espectadores poderiam preferir, a série consegue manter a empolgação de episódio a episódio, como eu falei, não fica nenhuma barriga, e o principal motivo disso é a escala que a história vai tomando. Você está representando os Estados Unidos, mas você não pode pegar os seus soldados e sair invadido em qualquer lugar. Não é assim que funciona na vida real, não é assim que funciona. Então tudo tem que ser bem planejado e certeiro. Então ele vai dando uma cadência, todos os episódios são emocionantes, são empolgantes, mas tudo mantém o seu contido. Fica tudo bem fechadinho. E de certa forma, falando sobre os inimigos, no caso o Oriente Médio, enquanto outras obras preferem sempre falar os bonzinhos e os malvados, eles ou nós, essa daqui não. Ela pega o ponto dos terroristas e apresenta, principalmente do seu personagem vilão principal, a motivação dele por estar ali. E você vê que não é só que ele nasceu mal, as situações levaram ele para isso. Da mesma forma, tem um personagem que é um contrabandista que fala, que ele fala pro Jack, você tá me vendo aqui como o vilão enquanto você é o bonzinho. Talvez você esteja certo, mas talvez se eu tivesse nascido nos Estados Unidos e fosse branco, eu também seja um mocinho e não um vilão. O problema de ser bonzinho e vilão nessa vida é tudo geografia, cara. Tudo depende de onde você nasceu. E cara, não dá pra eu negar muito isso que ele falou. Vivemos em um mundo onde a cor da sua pele importa, o que você acredita importa, o que você não acredita importa, as suas orientações tudo importam. Então, bem, geografia realmente dá certos privilégios para algumas pessoas. Mas de qualquer forma, sem se importar muito com a perspectiva que a história pretende, se ela pretende falar com os personagens bonzinhos ou malvados, tudo isso que ela quer dizer, certos clichês de outras tramas de espionagem se mantêm aqui. Você ainda tem o personagem que é o cyberterrorista, que ele entende dos computadores. Também tem noções de bioterrorismo, todos os tipos de terrorismos que você já viu em várias outras séries. Então, nessa questão não tem nada de muito diferente. Ele segue, de certa forma, um beabá, e é um beabá bom. E com esse protagonista relutante, que a série pede e precisa que seja se construindo tempo para mostrar toda a inventividade dele e como ele chega nos pensamentos, ela também gasta um certo tempo falando do vilão, que é o Suleiman. Enquanto ele é o grande líder terrorista,
A série ela gasta alguns flashbacks tanto nele quanto no protagonista, mostrando também todas as suas motivações, quem ele considera aliado, como ele considera, como ele chegou ali, a sua ascensão. E tudo é bem construído, mas também não é nada de muito novo, nada que você já não tenha visto em outras obras. Eu poderia acabar falando mais dos personagens, principalmente das subtramas, como por exemplo a esposa do Suleiman, que pra mim ela tem um dos melhores arcos, mas se eu entrar muito em detalhes eu acabo dando spoilers e, cara, não vale a pena receber spoiler dessa série. Finalizando, Jack Ryan apresenta uma série bem coesa. Seus 8 episódios funcionam muito bem, tem uma cadência muito boa e não fica nenhuma barriga. O seu protagonista, mesmo sendo relutante algumas vezes, fecha bem no objetivo da série. Acaba tendo que ter um pouquinho de novela na história para você se interagir bem com o personagem. Ninguém é um super-homem aqui. Mas, embora a ação seja muito boa, ela não apresenta nada de muito novo. Não tem câmeras estrambolicamente novas. Mantém-se o seu beabá, o seu feijão com arroz. E que provavelmente vai agradar muitos fãs. Não tem erros, não posso dizer assim. Você não tem uma atuação ruim ou algo do tipo. Ah, e outra coisa que eu acabei esquecendo de falar. Um mérito muito forte dessa série, de certa forma, é só a dublagem. Mas não que eu vi ele em inglês, mas a dublagem que eu falo é: se os personagens estão nos Estados Unidos, eles falam inglês. Se a história foi pra França, eles falam em francês lá. Não é... E se eles estão no Oriente Médio, eles estão falando árabe. Não é esse mundo de todo mundo sabe falar inglês. E você acaba tendo ótimas histórias exatamente nisso. Principalmente com o personagem do drone, que ele acaba indo pro Oriente Médio e não fala um puto. Então, gente, eu sou o Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela. Espero que vocês tenham gostado dessa crítica. Acabei de fazer bem rapidamente, na verdade. Qualquer coisa é só comentar. Sempre respondo o mais rápido possível. Compartilhe se quiser. Se possível ainda, se inscrevam. O objetivo é 1000 inscritos. Então, até depois.